Fala galera gremista, aqui é Wagner Romero falando de Grêmio e nada mais. Que coisa maravilhosa, meu Deus do céu! Se inscreve no canal, deixa o like, ativa as notificações e também não se esquece de conferir lá a nossa patrocinadora Débora Fleck, personal trainer. Chama ela lá no Instagram, dá essa moral que ela vai te explicar tudinho da consultoria esportiva dela. Bom, o Grêmio venceu, finalmente, o Grêmio venceu fora de casa contra os 12 grandes, fazia desde 2023, com o Soares em campo ainda, que o Grêmio não conseguia essa façanha. E, cara, uma das coisas que mais me incomodavam, isso vem acontecendo nesses últimos tempos, que o Grêmio tem ficado mais na parte de baixo da tabela do que o contrário, é a famosa vitória improvável. Aquela vitória que ninguém conta nessa luta e tu vai lá e consegue. Vou te dar um exemplo. Há pouco tempo, aí, há 2, 3 rodadas atrás, o Santos foi lá contra o Cruzeiro, brigando pela liderança e ganhou do Cruzeiro no Mineirão cheio. Né? Essa é a vitória improvável, aquela que tu não conta, tu já não está contando, mas tu vai lá e faz. E pode ser que esses pontos sejam os pontos que façam a diferença na tua briga. E o Grêmio não fazia isso, o Grêmio não fez isso ano passado, por exemplo. A gente ficava comemorando que o Grêmio empatou contra o Botafogo, né? Hoje, em determinado momento do jogo, eu tava felizaço com 1-1 ali, velho. Felizaço. Eu também não vou chegar aqui e dizer que o Grêmio fez um baita jogo, longe disso, né? O Grêmio continua tendo alguns problemas graves, o Grêmio não consegue sair jogando de baixo, é sempre transferindo a bola, brigando por ela para manter a posse lá na frente, sofrendo uma falta, uma parede, no caso hoje do Carlos Vinícius, né? Buscando uma escapada, um contra-ataque, uma jogada de transição, que tem sido uma marca desse time do Mano Menezes, mas de sair jogando de trás, construindo jogada, o Grêmio não consegue fazer. Mas hoje o Grêmio teve méritos também, né? É óbvio, quando tu ganha um jogo de 3-1 contra um time forte como o do Atlético lá em Belo Horizonte, tu não consegue fazer 3-1 só jogando mal. Pelo contrário, tem que ter méritos. E o Grêmio teve méritos, o Grêmio marcou bem hoje, né? Povoou bastante o meio-campo. O Atlético Mineiro, quando fez 1-0, por exemplo, por mais que o Atlético tivesse o domínio quase que total da posse de bola, o Atlético não conseguia criar chances, não estava criando chances de gol. Né? E aí fez um gol ali na bola parada, um golaço do Scarpa. Eu não vou criticar o Volpi nesse gol, um golaço de felicidade incrível do Scarpa. Né? E o Grêmio depois em seguida conseguiu o gol de empate com provavelmente o que vinha sendo até então, para mim, o pior jogador do Grêmio em campo, que era o Edenilson, que é um cara que não marca, não tem uma participação ativa na criação de jogadas, perdeu quase todas as jogadas que tentou, mas fez o gol. Né? E talvez esse tipo de lance seja um lance que vira a chave não do Edenilson, vira a chave do time como um todo, um resultado, como eu falei, improvável e que passa muita confiança pro time. E no segundo tempo ficou a mesma coisa, né? O Galo tentando atacar meio desordenado, como são os times do Cuca, né? O Cuca não é um super estrategista, um cara que monta times que tu vê jogadas ultra trabalhadas, né? É um cara que meio que... O jeito do Cuca lembra muito, pra mim, o Abel Braga, sabe? Aquele vão pra dentro deles e era isso, né? E o Grêmio conseguiu, de novo, numa bola parada, fazer o gol com o Balbuena. E ali o 2-1, depois teve a expulsão absurda para mim do Carlos Vinícius, não tem agressão, não tem cotovelada, nem para amarelo seria lance, o juiz foi lá e deu um vermelho direto, mas depois acertou com a ajuda do VAR na expulsão do Coelho, depois para mim exagerou na expulsão do Dodi e do outro jogador lá do Atlético, enfim. E o Grêmio depois no finalzinho ainda fez o 3-1, uma roubada de bola do Kahneman, passa para o Riquelme, que dá um passe maravilhoso para o André Henrique, que serve ali, não foi egoísta, serviu o Aravena para só botar para dentro do gol, fazer 3-1. E cara, para mim, domingo perfeito, hoje é meu aniversário, e um mês atrás, um pouquinho menos, eu já fui olhar o calendário de jogos e já vi Atlético Mineiro e Grêmio, Belo Horizonte no dia do meu aniversário, eu já pensei, não é o melhor presente do mundo que eu vou ter, mas o Grêmio me surpreendeu hoje, a gente faz 3 pontos.
Cara, importantíssimos, importantíssimos. Um fim de semana repleto de notícias, com contratações, possíveis retornos, como o do Arthur. A torcida vai pegando uma confiança também. Teve a questão lá da agressão, a tentativa de agressão lá no ônibus do Grêmio. Então, um fim de semana atribulado, cheio de coisas, mas o Grêmio consegue passar por tudo isso e fazer uma vitória espetacular contra um time muito forte, que é o Atlético Mineiro. Difícil achar alguém para falar mal hoje em campo, cara. Eu acho que o Volpi, quando precisou dele, foi bem. Não consigo botar a culpa nele no gol. A dupla de zaga foi espetacular hoje. Balbuena e Kahneman ganharam praticamente todas as jogadas. Olha, incrível a atuação dos dois. O Ronald cumpriu seu papel ali na lateral direita, tendo suas dificuldades, mas não deixou a desejar. O Marlon também, feijão com arroz ali, não fez muita coisa. O Cuejara eu gostei, acho que foram uns 75 minutos bons, ele ficou em campo, errou alguns passes, normal, mas melhorou a marcação do Grêmio tendo ele em campo. Infelizmente o Vila Sante teve uma lesão, eu acho que é uma lesão séria, né? O Dodge entrou no lugar ali, foi bem. Acho que o Edenilson foi um cara que, apesar de ter feito gol, não foi bem. O que foi... E no ataque ali, acho que o Kiki e o Alisson sofreram bastante, pegando bolas de costa, principalmente, então não tiveram assim uma super participação. Acho que o Carlos Vinícius fez um bom jogo até ser expulso, não teve nenhuma oportunidade de concluir, mas foi importante segurando bola lá na frente e tal, várias vezes. Acho que o Grêmio hoje a gente tem que focar muito no resultado, né? Tem defeitos, tem coisa para arrumar? Claro que tem. Mas hoje é um dia para se comemorar, porque não é uma vitória qualquer. É uma vitória contra um grande adversário que tem um baita de um plantel, um time muito forte, e o Grêmio conseguiu, dentro das suas possibilidades, das suas fragilidades, suas dificuldades, a gente foi lá e conseguiu fazer 3-1 ainda no Atlético. Então tem que comemorar mesmo. E agora é treinar semana toda para, quem sabe, embalar uma vitória contra o Ceará, né? Na arena e deixar essa parte da tabela para trás de forma definitiva. Tomara que isso aconteça. E é isso. Wagner Romero falando de Grêmio, nada mais. Feito.